Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à segunda aula do curso de Visão Panorâmica das Escrituras. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estou muito contente que você chegou até aqui. Só dar uma pincelada rápida do que nós já vimos na primeira aula. Nós compartilhamos os propósitos do curso, né, que nós vamos é, percorrer aí as páginas das Escrituras, estudando os 5 períodos bíblicos. Nós falamos um pouquinho também sobre teologia, o que é teologia, qual é o propósito da teologia e alguns tipos de teologia que existem nesse mundo, né? Falamos qual é o tipo de teologia que nós vamos usar durante as nossas aulas, ok? Nós vamos usar, lembrando, a teologia bíblica, que se baseia única e exclusivamente na palavra de Deus, ok? E depois nós falamos do propósito e do significado de religião. Você se lembra que eu mostrei um desenho que eu fiz para que a gente possa entender um pouco sobre o que é religião, né? Só relembrando, religião significa reconciliar, reconectar, uma religação, né? Então, o pecado, ele me afasta de Deus. Então, quem é essa religião que me aproxima de Deus? Nós vimos que é Jesus, né? O pecado me afasta de Deus e eu quero chegar até Deus. E a única forma de chegar até Deus, nós vimos lá em João, no Evangelho de João, que próprio Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a única forma de nos achegarmos, de nos aproximarmos de Deus, é pelo único caminho existente, que é Jesus. E aí no desenho que você se lembra, né, Jesus, ao morrer na cruz, ele faz essa ponte que me aproxima e me reconecta, que faz essa religião, né, com Deus. Então, religião nada mais é do que essa religação, ok? Nós finalizamos a nossa primeira aula falando da importância de aceitar somente a Bíblia como a minha única autoridade, né? A Bíblia, nós vimos que ela o único livro inspirado e a única autoridade confiável e a única revelação completa, ou seja, a Bíblia está completa. Nós estávamos falando de que o fato de eu aceitar a Bíblia como a minha autoridade é eu entender que tudo que tem na Bíblia é suficiente para eu entender a minha situação perante Deus, ok? Então, nós vimos 7 é, exemplos de por que aceitar a Bíblia como a minha única autoridade, né? Lembrando que todas estas informações nas quais eu estou falando, você vai ter acesso aí na sua apostila, né? Que você está em mãos aí, ok? Bom, então nós paramos então nesse último ponto falando da importância de aceitar a Bíblia como a nossa única autoridade. E lembrando que, usando a Bíblia como a nossa única autoridade, a, a gente vai usar, dentro da teologia bíblica, nós vamos ficar com o que está escrito. Então, nós vamos é, entender a Bíblia usando esse tipo de teologia e sem adicionar, sem acrescentar, sem dar alguma. Como eu já falei, eu não vou dar a minha opinião, o que eu acho sobre o assunto. Vamos deixar que a Bíblia mostre as respostas. A Bíblia vai nos ensinar e ela tem muito que nos ensinar. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos deixar que a Bíblia mostre para nós o que ela tem para nos dizer, né? Lembrando que Jesus é o dono da razão e da verdade. Vamos ver então o que a Bíblia tem falado para nós. Mas antes de nós começarmos a entrar nos períodos bíblicos, eu quero começar um assunto, um dos assuntos que eu disse que nós iríamos trabalhar na primeira aula. E o primeiro assunto nós vamos trabalhar é sobre bibliologia. Então, dentro da bibliologia, que é uma área de estudo dentro da teologia, é a ciência que estuda a Bíblia, as páginas das Escrituras. E eu faço essas
perguntas para você. Não sei se você já fez, já pensou nessas perguntas, mas eu quero que você reflita nessas perguntas. Como a Bíblia foi escrita e como a Bíblia chegou até nós, né? A Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo, né? Então, como eu posso acreditar que esse livro percorreu gerações, séculos e mais séculos, e hoje eu tenho ela em minhas mãos? Eu posso folhear as páginas da Bíblia e como esse livro tão antigo pode ter chegado em nossas mãos. Então, nós vamos entender como foi esse processo, como ela chegou até nós e entender por que ela tem esse valor tão grande na vida das pessoas e o conteúdo que nela existe também tem um significado, um peso, um valor imensurável, ok? Então, para você que quer nos acompanhar, está nos acompanhando aí pela apostila, eu estou na página 5. Então, vamos começar falando sobre bibliologia. Então, o termo bibliologia significa estudo da Bíblia. E essa palavrinha vem do grego, né? Que significa biblos, né? Ou biblion. Então, essa palavrinha, nós dividimos ela no meio, é uma palavra que vem do grego, você está vendo aí na sua tela. Biblion, ou biblios, significa livros, e logos significa, como nós já vimos em teologia, estudo, palavra, razão. Então, bibliologia é o estudo da Bíblia. Então, quando o termo que nós usamos hoje, Bíblia, então nada mais é do que livros, né? A gente vai ver do que compõe a Bíblia, né? Tudo bem? Então, vamos para frente. Vamos entender um pouco de como a Bíblia foi escrita, de forma rápida e objetiva. Bom, vamos lá. Juncos, essa primeira foto que você está vendo aí, que parece uma cana, né? Esses juncos é uma espécie de cana e o nome dessa planta é papiro. Então, a partir desta planta é que os homens que escreveram a Bíblia, ou seja, vamos voltar para o Velho Testamento, os hebreus, eles usavam essa planta para poder escrever a Bíblia. Mas a pergunta é como eles usavam essa planta. Então, eles tinham que pegar essa planta, esses juncos, e fazer um processo manual para que ela pudesse se tornar algo em que você pudesse escrever. Então, aí você está vendo alguns passos. Então, eles arrancavam essa planta. Aí, na figura de cima, eles cortavam, eles descascavam, né, tiravam essa casca. Depois, eles cortavam, que é a terceira figura aí. E depois eles trançavam essa planta e ela passava por esse processo, ok? Para que ela pudesse se tornar algo em que você pudesse escrever alguma coisa nela. Então, antigamente eles faziam todo esse processo. É claro que eu estou simplificando, né, para ser um pouco mais objetivo, para que eles pudessem ter isso em mãos, para poder escrever todo o conteúdo que nós temos do Antigo Testamento. Então, as folhas eram chamadas de papiro, de onde veio a palavra papel e onde se escreviam os livros. Então, esse era o processo pelo qual eles realizavam com esses juncos, para que pudesse ter algo consistente, né? Então, da planta dos juncos, eles faziam papiro, né, que era chamado de bíblio, né, que era livro, e hoje nós temos acesso à Bíblia, né? Lembrando que Bíblia é uma palavrinha grega que significa livro. E aí esse foi o processo que ela passou para que a gente pudesse, de certa forma, ter acesso a esses escritos hoje em dia. Bom, falando um pouco brevemente sobre bibliologia, continuando sobre este assunto, estas são as línguas originais da Bíblia, ok? Então, o primeiro quadro aí, que tá, o fundo é marrom, é a língua aramaica. Então, alguns trechos do Velho Testamento foram escritos em aramaico, ok? Ao lado dele,
ok? Aí em cima ainda, é a língua hebraica, né? Que o povo hebreu falava e que grande parte do Velho Testamento foi escrito em hebraico, ok? E embaixo aí você vai ter a língua grega. Então, o Novo Testamento inteiro ele foi escrito na língua grega, ok? Então, essas são as três línguas que compõem os escritos originais da Bíblia Sagrada. Tudo bem? Então, além do lugar onde eles tinham que escrever, que era esse papiro, eles tinham também outros equipamentos para que eles pudessem escrever. Então, você está vendo aí a imagem à sua direita, equipamento antigo de escrita no Egito. Então, provavelmente, escritores bíblicos podem ter empregado algo semelhante, né, para poder usar para fazer os seus escritos. Ok? Lembrando que os israelitas, os hebreus, eles ficaram escravos por mais de 400 anos no Egito. Então, eles aprenderam muitas coisas, né, e principalmente a desenvolver esse papiro, porque a gente vai ver que o local onde os hebreus ficaram, ou moraram, né, nesses 400 anos, era na terra de, lá próximo do rio Nilo, um local onde é um pântano, onde esses juncos cresciam, né, esses juncos cresciam em pântanos, lugares muito alagadiços. Então, esses locais eram propícios para essas plantas, onde os hebreus aprenderam a desenvolver esse papiro e também podem ter usado esses equipamentos aprendido com os egípcios a como escrever, né? E embaixo você também tem alguns exemplos, né? Os hebreus também escreviam em pedras, né? A gente tem o exemplo aí do Moisés, quando escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedras. Então, é só uma forma rápida e objetiva para você entender todo esse processo de escrita, de como eles escreviam, né, antigamente. Então, aí tem mais alguns exemplos, né? Então, nós temos aí em pedras também, que eles, de certa forma, escreviam, alguns escritos antigos, ok? Para você entender também que não era somente pelo papiro que eles faziam esses escritos antigos, eles usavam bastante pedras também para fazer várias inscrições. Um pouco mais para frente, no decorrer dos anos, eles aprenderam também a mexer com o pergaminho. Então, só para entender, o papiro ele era pela planta, aquela planta que passava por todo aquele processo para que eles pudessem escrever. Já o pergaminho, ele era pele de animais, então pele de cabra, de ovelha ou de qualquer outro animal. Então, o papiro ele é o couro, né, que eles tratavam o couro para que ele pudesse se tornar tipo um papel para que eles pudessem escrever também. Então, essa é a diferença entre papiro e pergaminho. Tudo bem? Bom, você tem algumas lacunas para você preencher aí na página 5. Então, na letrinha A, nós já falamos qual é a origem da palavra Bíblia. Então, você pode preencher aí com calma. A palavra Bíblia não aparece no texto inspirado. Vem do grego biblos e no plural quer dizer livros. Na verdade, a Bíblia é uma biblioteca composta de 66 livros que narram a fascinante história, que é a história da redenção da humanidade caída pelo pecado, no qual todos esses livros estão em perfeita e completa harmonia. Então, nós estamos vendo aqui que a Bíblia, né, a palavra Bíblia vem do grego, que significa livros. Então, a Bíblia é uma série de livros. Então, nós vamos ver que a Bíblia tem 66 livros, ok? Então, aí com o passar dos anos também, foi se adaptando e foi melhorando a forma de manusear os papéis, né? Com o tempo era um rolo, né? Que eles abriam um rolo, fechavam o rolo quando eles precisavam ler. Depois passou-se a ideia de costurar os livros juntos, né? Em alguns momentos, né, chamado também de encadernação, né? Até chegar o momento aí na última imagem onde nós temos a Bíblia toda junta, costurada. Então, foi um processo aí que foi percorrendo durante os séculos para que a gente pudesse ter acesso às escrituras, né, de forma mais organizada, né, todos os livros juntos, porque quando era em rolo, eram livros separados, então era mais difícil a manusear a Bíblia quando era nesses rolos, ok?
até chegar no momento em que você pode ter acesso à sua Bíblia pelo celular. Então, pelo celular eu posso ter acesso a várias versões da Bíblia, né, através dos aplicativos. Então, a Bíblia é incrível entender ou perceber que a Bíblia está na ponta dos nossos dedos, né? Então, a Bíblia chegou então até o nosso celular. Você tem acesso aí na internet, pelo celular, né? A Bíblia Sagrada você pode ler em várias línguas, você pode ler em várias versões. Então, é interessante ver todo esse processo que a Bíblia passou até chegar aonde ela está hoje em nossas mãos, ok? Então, eu falei de forma resumida um pouco da questão da bibliologia, mas você pode estudar um pouco mais sobre o assunto e entender mais o processo de como a Bíblia chegou até nós com o passar dos anos. Bom, aqui você está vendo alguns termos bíblicos para a Bíblia. Então, lembrando que o termo ou a palavra Bíblia, você não vai encontrar essa palavra nas páginas das Escrituras, mas quando você lê a Bíblia, você vai ver alguns termos que eles dão, que os autores dão para a Bíblia. Então, a Bíblia é chamada de Escrituras, Sagradas Letras, Palavra de Deus, Oráculos de Deus ou Livro do Senhor. Então, alguns termos aí que nós temos dentro da Bíblia, se referindo então à Palavra de Deus, ok? Então, vamos continuar. Eu estou na página 5, letrinha B aí, você pode acompanhar. Então, quais são as duas principais divisões da Bíblia? Então, a Bíblia apresenta várias divisões, mas as duas divisões principais são essas, que está aí na sua tela. Primeiro, o Antigo Testamento ou Velho Testamento, com 39 livros escritos em hebraico e, como eu já falei, e trechos em aramaico. Então, num período aí de 1400 a 4000 a.C., ok? Lembrando que esses são datas nas quais os livros foram escritos aproximadamente. Em questão de história, a história vai para mais de 2000 anos antes de Cristo, ok? Mas essas datas que estão aí é em questão de escrita. Então, começa a partir de Moisés, quando ele escreve os primeiros 5 livros da Bíblia, até o último escritor, que é Malaquias, né, antes de encerrar o Velho Testamento. E a segunda divisão é o Novo Testamento, que compõe-se então de 27 livros escritos em grego, num período de do ano 40 depois de Cristo até o ano 100. Ok? Então, juntando aí Velho e Novo Testamento, nós temos então 66 livros que nós temos acesso aí, você tem em suas mãos. E o Novo Testamento, ele começa do profeta João Batista, em termos de escrita, ok? Do profeta João Batista até a morte do apóstolo João. E também ele vai mostrar para nós o Novo Testamento, o evangelho, então vai do evangelho de Mateus até o Apocalipse. E todos esses livros revelam o quê? O que vai mostrar para nós todos esses livros? A vinda do Messias prometido, né? Nós vamos falar sobre o Messias, que é Jesus Cristo, a chegada do reino de Deus, a edificação da igreja de Cristo, a expansão do cristianismo, né? A gente vai falar do máximo até o ano 96. Então, são alguns temas que os 27 livros vão tratar aí nesse período aí do ano 40 até o ano 100 aproximadamente. Então, essas são as duas principais divisões da Bíblia. Ok? Então, você pode continuar preenchendo aí as lacunas que tiverem. Então, vamos conversar um pouquinho agora como foi a participação humana na composição desses 66 livros. Então, eu estou na página 6, você está vendo aí qual página nós estamos. Então, aí você vai ter uma introduçãozinha, todas estas informações que eu estou falando, você vai ter na sua apostila. Bom, foi um longo processo, no qual Deus contou com a participação dos homens, os quais foram guiados pelo Espírito Santo para produzir a Bíblia, o livro mais bem preservado e traduzido de toda a história humana. Então vamos ver, né? Veja como foi a participação
humana. Então vamos ver como é que foi a participação humana. Você tem aí na sua apostila o gráfico, né, como foi essa participação humana, mas vamos ler alguns textos que está aí na sua apostila. Então, segundo Timóteo 3,16, é um texto que nós já lemos semana passada, é um texto que nós vamos usar bastante para entender o fato de que a palavra de Deus, a Bíblia, veio de Deus, ok? Então lá vai dizer assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Então a palavra inspirada, se você for para o significado dela, para a raiz dela no grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, a tradução original seria soprada. Então Deus soprou a palavra dele para os homens através, como nós vamos ver, do Espírito Santo. Então, é mais ou menos assim. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 a 21, vai fazer com que a gente entenda mais um pouco essa ideia. Então, lá diz assim, ó, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de pessoal interpretação. Bom, até aqui, o que eu quero que você entenda? Profecia. O que é profecia? Profecia, no original, ou melhor dizendo, a tradução dessa palavra no grego significa mensagem, ok? Significa uma mensagem. Então, é mais ou menos assim, ó, antes de mais nada, saibam que, vamos trocar a palavra pela palavra original, que nenhuma mensagem ou palavra da Escritura provém de pessoal interpretação. Pois jamais a profecia ou mensagem teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, entendendo esse texto, nós vamos entender que o homem nunca falou sozinho. Entendendo esse texto, nós vamos entender que a Bíblia foi escrita não pela vontade do homem, não porque ele quis escrever uma mensagem, um texto bonito. Nós entendemos que através desse texto, Pedro está nos falando o seguinte, olha, nenhuma profecia, nenhuma mensagem veio de pessoal interpretação, veio do ser humano em si, né? Porque a profecia ou a mensagem não teve origem em nós, nos seres humanos, mas a mensagem veio de Deus, e Deus inspirou homens, Deus capacitou homens, Deus impeliu os homens pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo é de Deus e vem de Deus. E nós vamos entender um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo e como ele ajudou para que a mensagem pudesse percorrer tantos e tantos séculos. Ok? Então você vai ter um gráfico aí na sua apostila. Então Deus, a partir desse texto que nós lemos de 2 Pedro, ok? Então Deus, através do Espírito Santo, impelido com o Espírito Santo, capacitou homens, chamou homens, ok? E inicialmente eles pregaram oralmente, eles receberam a mensagem do Senhor através do Espírito Santo e pregaram oralmente, eles falaram para as pessoas a mensagem de Deus. O exemplo é o Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequias, enfim, eles foram chamados por Deus, receberam o Espírito Santo e pregaram a palavra que veio de Deus. A mensagem não era deles, a interpretação não era deles, né? Então, eles falaram por parte de Deus, né? Eles primeiro pregaram oralmente, depois eles escreveram, porque nós temos acesso ao livro desses profetas, ok? Então, os profetas foram escolhidos por Deus para transmitir a mensagem dele. E no Novo Testamento, nós temos Jesus que veio a este mundo, também foi concedido a Jesus, nós vamos ver com calma o Espírito Santo. Jesus, nós vemos nos evangelhos que a mensagem que ele trouxe era a mensagem de Deus, por meio do Espírito Santo. Jesus capacitou os apóstolos, e os apóstolos também receberam o Espírito Santo, e eles também pregaram impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a mensagem que os apóstolos pregaram não era de interpretação deles, não era da vontade humana deles, mas a mensagem que os apóstolos pregaram vinha de Deus através do Espírito Santo.
E aí, essas pessoas que foram escolhidas por Deus, pelo Espírito Santo, como eu já falei, pregaram oralmente a mensagem, depois teve os seus escritos. Tudo bem? Então, vamos para frente. Né? E aí também, eu acabei de falar, esse foi o processo que se passou para que a palavra de Deus chegasse até nós. Então Deus, através do Espírito Santo, capacitou profetas, apóstolos e também Jesus para que a mensagem pudesse chegar até nós, para que a Bíblia pudesse chegar até nós, né? Através dos escritos. Bom, vamos para a letra E, na página 6. A pergunta aí é: quais foram os passos para que a Bíblia pudesse chegar até nós? Então, quais foram esses passos que ela chegou até nós? Então, cerca de 40 escritores em épocas, lugares e profissões diferentes. Foi num período de aproximadamente, você pode preencher na sua apostila, de 1500 anos. O primeiro escritor foi Moisés em 1400 a.C., o qual escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Todas essas informações estão na sua apostila. Então, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O último escritor foi um apóstolo, João, antes do ano 100, o qual escreveu os 5 últimos livros da Bíblia. Então, ele escreveu o Evangelho de João, as Epístolas de João, que é 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Apocalipse. Assim, até o fim do 1º século, toda a Bíblia já tinha sido escrita. Então, esses foram os passos no qual passou esse processo para que a Bíblia chegasse até nós. Então, vamos ver quais foram esses passos, né, que aconteceram. Então, você pode preencher aí na sua apostila, na letra E, número 1. Então, primeiro, eles pregaram. Então, eles receberam a mensagem do Senhor através do Espírito Santo. Então, primeiro, eles pregaram. Então, teve a revelação oral, a mensagem recebida de Deus. Então, isso que eu estou falando está na sua apostila. Então, eles pregaram inicialmente. Então, a gente está vendo quais foram os passos, o processo que se deu para que a Bíblia chegasse até nós. Ok, segundo, depois eles escreveram, são chamados de autógrafos, então são os escritos originais, formando então os 66 livros da Bíblia. Então esse foi o segundo passo que eles fizeram depois da pregação, eles escreveram, ok? Então são chamados de autógrafos, porque são os escritos originais. Depois, mais tarde, houve as cópias, então copiaram. Essas cópias são chamadas de manuscritos. Então, os livros, devido ao material ser perecível, então eles eram, então o material que eles usavam, né, os juncos, o pergaminho, era perecível. Então, ele se desgastava com o tempo, ele estragava com o tempo. Então, por isso houve essas cópias, né? Um desses exemplos, para você ter no Novo Testamento, é o exemplo dos escribas. Né? Jesus conversou muito com os escribas, dialogou muito com os escribas, porque os escribas eles eram pessoas que a profissão deles era escrever. Então, eles faziam muitas e muitas cópias da Bíblia. Então, por isso que muitos deles conheciam, né, de cabeça, memória, várias passagens. Eles eram pessoas muito inteligentes, porque eles passavam, a profissão deles era escrever. Então, foi através desses escribas e depois, com o passar dos anos, outras pessoas que copiaram, né, a Bíblia, né? Então, houve essa multiplicação aí da palavra de Deus. E depois, finalmente, houve as traduções. Eles traduziram a Bíblia. Então, se hoje nós temos a oportunidade de ler a Bíblia em português, se você tem a oportunidade de ler a Bíblia em outras línguas, é porque houve pessoas que traduziram as escrituras sagradas. Então aí você tem algumas datas aproximadas de como isso aconteceu. Então, o Antigo Testamento, que foi escrito originalmente em hebraico e algumas partes em aramaico, foi concluído cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, 400 anos antes de Cristo nascer, os livros do Velho Testamento já estavam escritos. Ou seja,
os 39 livros já estavam escritos 400 anos antes de Cristo, ok? Aproximadamente um pouco antes de Jesus nascer, houve então a primeira tradução, ok? Que nós chamamos de Septuaginta. Então a Septuaginta foi assim, os escribas pegaram os originais em hebraico e em aramaico e traduziram para o grego. Então em alguns momentos, quando você vai ler o Novo Testamento, Jesus está na sinagoga, lendo a palavra, né? Ele está lendo em grego, porque houve a primeira tradução aí do hebraico para o grego, até porque quando nós entramos no Novo Testamento, a língua grega é a língua oficial do Império Romano. As pessoas falam grego, ok? Depois, né, até o ano 100 depois de Cristo, o Novo Testamento está completo. Então, o original em grego foi escrito completo, todos os 27 livros restantes, e aí compõe-se então os 66 livros estavam completos até o ano 100. Depois houve a próxima tradução, que foi aproximadamente no ano 405, que nós chamamos de Vulgata, aonde eles traduziram o Antigo Testamento e o Novo Testamento em latim, ok? Então, aí com o passar dos anos, a gente pode ver isso com calma em outros cursos, qual foi o desenvolvimento da escrita da Bíblia e como ela chegou, então, até em outras línguas na parte do mundo, até chegar o português para nós, ok? Então, aí são os principais acontecimentos históricos desse ponto das traduções, ok? Então, vamos para o próximo ponto, que é o 5. E depois que houve as traduções, né, até os nossos dias de hoje, para que a gente pudesse ter acesso e ler na nossa língua, Deus cooperou para que tudo isso acontecesse. Deus preservou a Bíblia Sagrada durante séculos e séculos. Deus cooperou para que a sua palavra chegasse até nós hoje. Então, graças a Deus por isso. Que bom que a palavra dele chegou até nós e hoje nós podemos ter acesso à palavra do Senhor em nossas mãos. Então, esses foram os passos para que a Bíblia pudesse chegar até nós. Então, lembrando que se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você pode mandar para nós para que a gente possa continuar conversando sobre esses assuntos, se você ficou em dúvida, ok? Bom, então vamos ver, eu estou ainda na página 6, como o Velho Testamento chegou até nós. Nós já estamos vendo isso com calma, mas vamos ver o que a Bíblia fala para nós. Então, em Hebreus 1, versículo 1 e 2, vai dizer assim, ó, há muito tempo Deus nos falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas agora, nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho. Então, o Velho Testamento, se você quiser preencher aí na página 6, ainda na letra E, mais lá embaixo, está escrito, o Velho Testamento chegou até nós através dos profetas. Então, conforme Hebreus 1, 1 e 2, então, os profetas foram escolhidos por Deus para trazer a mensagem para nós. Então, tem esse quadrinho aí embaixo, você vai ter na sua apostila. Então, Deus, através do Espírito Santo, chamou profetas, esses profetas foram impelidos, estavam com o Espírito Santo de Deus, né, pregaram oralmente a mensagem de Deus, depois escreveram os 39 livros do Velho Testamento. Ok? Então, esse foi o processo de como o Velho Testamento chegou até nós. E o Novo? Também o mesmo versículo vai falar para nós. Então ele fala, há muito tempo Deus nos falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Então, embaixo aí você vai ter, o Novo Testamento chegou através de Jesus e dos apóstolos. Então, Jesus veio a esse mundo, ele veio trazer a mensagem de Deus, ele chamou 12 homens, os apóstolos, transmitiu essa mensagem para os apóstolos e depois de sua morte, os apóstolos continuaram o trabalho, transmitir a palavra de Deus que eles receberam de Jesus. Lembrando que Jesus, ele só pregou oralmente. Jesus não escreveu nada. E embaixo você vai ter Deus, o mesmo processo, através do Espírito Santo,
capacitou, né, Jesus, né, então, os apóstolos, e eles escreveram então os evangelhos, né, e tanto outros livros do Novo Testamento que nós temos acesso. Ah, então toda a mensagem de Cristo, toda a mensagem de Deus que ele transmitiu através de Cristo e Cristo transmitiu para os apóstolos, nós podemos ter acesso a essa mensagem que veio de Deus através dos evangelhos, que vai contar a mensagem que Jesus trouxe do Pai, ok? Então esse foi o processo, né, de como o Velho e o Novo Testamento chegou até nós. Então, lembrando, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para nós e nós vamos conversando sobre esses assuntos. Espero que essas ideias estejam ficando claras em sua mente, ok? Só para nós entendermos. Então, lembra que eu estou falando, estou simplificando, estou resumindo, mas existe muito assunto dentro da bibliologia, mas de forma objetiva eu estou tentando explicar para vocês de como a Bíblia chegou até nós, ok? Então, continuando falando sobre como o Novo Testamento chegou até nós, então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver Deus e Jesus fazendo promessas, e essas promessas sendo cumpridas. Então, as promessas, nós vamos ver as promessas que Jesus fez aos apóstolos, né? E essas promessas vão ser cumpridas, então, aqui do outro lado, as promessas vão ser cumpridas em Atos 2, as promessas que Jesus fez aos apóstolos. Nós vamos ver que eles estavam na festa da Páscoa, né, quando Jesus fez essas promessas aos apóstolos, e depois essas promessas foram cumpridas na festa de Pentecostes. Nós vamos ver que Jesus vai instituir a ceia, e isso foi no ano 33. Nós vamos ver, né, nesse texto de João aí, 14, nós vamos ver esse texto com calma, para entender como a Bíblia chegou até nós. Jesus lavou os pés dos apóstolos, Jesus fez promessas para os apóstolos de que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Jesus, então, depois desse processo, dessas promessas, ele foi até o Getsemane, né, para quem já leu. Ele começou a orar no Getsemane, ficou aflito, foi preso e depois foi condenado, né? E depois, todas essas coisas que Jesus prometeu lá em João 14, cumpre-se em Atos 2, os apóstolos são batizados com o Espírito Santo, eles começam a pregação oral e depois eles começam a escrever os autógrafos, que são os textos originais. Então vamos ver com calma esse texto de João 14, né, até João 16, e entender como o Novo Testamento chegou até nós através das promessas que Jesus fez aos apóstolos nesses textos, ok? Então vamos lá. Como foi então a participação do Espírito Santo na vida dos apóstolos? Então, eu estou na página 7, letrinha F, qual é a função do Espírito Santo na vida dos apóstolos? Então eu estou aí na introduçãozinha na sua apostila, está dizendo assim, ó, antes de sua crucificação, pode preencher as lacunas aí, tá? Antes de sua crucificação, Jesus prometeu que os apóstolos seriam batizados com o Espírito Santo, o qual iria guiá-los durante o ministério deles aqui na terra. Essa passagem aconteceu somente depois da ascensão de Jesus aos céus, conforme o livro de Atos, capítulo 1 e 2. Agora, leia os textos abaixo, onde Jesus promete o Espírito Santo aos apóstolos e descubra como ele iria atuar na vida deles. E qual a importância dessa atuação na hora de eles redigirem, na hora de eles escreverem os livros no Novo Testamento. Então nós vamos entender essas passagens de João 14 até João 16 e entender a função do Espírito Santo na vida dos apóstolos, para que a palavra de Deus chegasse até nós. Lembrando que esses textos que eu vou citar agora de João 14, se você ler no contexto, são promessas que Deus fez para os apóstolos, ok? Então essas promessas não são para nós. Então nós vamos entender em que isso é relevante para nós no quesito da Bíblia ter chegado até nós, ok? Então você vai ter aí o número 1, ensinará. Então você pode começar a preencher na sua apostila aí. Então,
o Espírito Santo ensinará todas as coisas, até coisas novas. Então, João 14, 26 vai dizer assim, ó, então são trechos da conversa que Jesus está tendo com os apóstolos. Então, vamos lá, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, a primeira coisa que, quando eles recebessem o Espírito Santo, o que o Espírito Santo ia fazer na vida dos apóstolos é ensinar todas as coisas, até coisas novas. Então, a pergunta que eu faço, para que a gente possa refletir sobre esse primeiro ponto é, afinal de contas, Jesus ensinou tudo aos 12 apóstolos? A resposta é não. Senão ele não ia dizer que o Espírito ensinaria a ele todas as coisas e até coisas novas, né? Então, a primeira função do Espírito Santo na vida dele seria ensinar, continuar ensinando. Jesus tem um texto no Novo Testamento que fala que Jesus não ensinou todas as coisas porque ele fala para os apóstolos, vocês não vão suportar todas as coisas agora. Um pouquinho antes dele morrer ele fala isso. Mas, né, quando o Espírito Santo vier, ele vai continuar esses ensinamentos para que eles pudessem estar mais preparados para pregar a palavra de Deus. Então, a primeira função do Espírito Santo na vida dos apóstolos iria ser essa. Então, ensinar a eles todas as coisas e até coisas novas. Ok? Vamos para o segundo. O segundo lembrará tudo o que Jesus tinha ensinado. Então, o mesmo texto que eu li antes, João 14, 26, diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então você imagina, 3 anos de ministério que os apóstolos passaram com Jesus, como é que eles iriam se lembrar de todas as coisas? Porque naquela época eles não tinham uma caderneta para escrevendo, enfim, não era uma coisa fácil fazer isso. Então, como é que eles se lembrariam de tudo? Eu não me lembro nem o que eu almocei ontem ou anteontem, então como eles iriam se lembrar de tudo, de cada detalhe? Eu vou dar um exemplo. Lembra do apóstolo João? Foi o último a escrever os escritos do Novo Testamento. Ele escreveu os 5 últimos livros. Né? Ele escreveu o seu evangelho, que é o evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João e o livro de Apocalipse. Então, João ele escreveu o seu livro lá no final do 1º século, o evangelho. Então, quando você vai ler o evangelho de João, como é que João se lembrou detalhadamente de vários fatos e acontecimentos que ele registrou em seu evangelho? Como é que ele fez isso? Através do Espírito Santo, que o ajudou a se lembrar de todas as coisas. João lá, quando escreveu no final do 1º século, ele já era um senhor de idade, já estava velho. Como é que ele se lembrar de coisas com detalhes que aconteceu quando ele era jovem e estava junto com Jesus e os outros apóstolos? Então, essa foi a função do Espírito Santo na vida dos apóstolos, para que os evangelhos fossem escritos. Então, o Espírito ajudaria eles a se lembrar de todas as coisas que Jesus tinha dito a eles e do que eles presenciaram. Então, essa foi a ação do Espírito Santo na vida deles. Ok? O terceiro, a função que o Espírito Santo teria na vida dos apóstolos é que testemunhará a respeito de Jesus. João 15 vai dizer assim, ó, quando, porém, Jesus está falando, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então, o Espírito Santo ajudaria eles a testemunhar, a falar tudo aquilo que eles viram desde o começo, a testemunhar os fatos, os milagres, as obras que Jesus realizou. Então, o Espírito Santo ajudaria eles nesse quesito, os apóstolos. Lembrando que essas promessas foram feitas para os apóstolos e não para mim. Então, o Espírito Santo ajudaria eles a dar testemunho, a falar, então, a testemunhar a respeito de Jesus, a ter coragem, né, de testemunhar, porque eles foram perseguidos, eles foram maltratados, eles foram machucados, mas eles sempre davam um bom testemunho, porque o Espírito Santo os ajudava.
Bom, o quarto ponto é que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16 diz: quando ele vier, o Consolador, o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, na vida dos apóstolos, iria ajudá-los a convencer o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo, através das pregações que eles fariam para proclamar o Evangelho de Cristo. O quinto ponto é o Espírito iria ajudar os apóstolos iria guiar a toda a verdade, guiará toda a verdade. Então João 16 diz: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, eles falariam somente a verdade, não haveria mentiras. Então, tudo que nós temos acesso hoje em nossas mãos, a Bíblia, foi porque eles foram guiados a toda a verdade. Então, é a verdade que está registrada nas páginas das Escrituras por causa da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. 6. Falará apenas o que ouviu. É o mesmo texto que nós lemos. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade e ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, essa será a outra função do Espírito na vida dos apóstolos. O Espírito falaria tudo o que eles ouviram e traria a mensagem que era de Deus. E o sétimo anunciará o que está por vir, ou seja, o futuro. Lembrando que essas são promessas feitas para os apóstolos. Porém, o mesmo texto, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, essa é a última função que o Espírito Santo teria na vida dos apóstolos. Ajudaria eles a anunciar as coisas que estavam para acontecer. Ok? Então, lembrando que essas promessas foram dadas aos apóstolos, essa seria a função que o Espírito Santo teria na vida dos apóstolos, para que nós pudéssemos hoje ter acesso às Escrituras. Ok? Então, através desses requisitos, foi que a palavra de Deus chegou até nós, o Novo Testamento chegou até nós, ok? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, a gente pode continuar conversando sobre esse assunto, sobre esses textos que falam exclusivamente das promessas que Deus fez para os apóstolos, que Jesus fez para os apóstolos, e tentar sempre entender que isso não se encaixa para nós nesse momento, mas é a função que o Espírito teria na vida deles para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós, ok? Então, vamos continuar seguindo. Então, esses são os 7 pontos, né, que são as funções que o Espírito Santo teria na vida dos apóstolos, ok? Se você preencheu aí, pode preencher, fique à vontade. Bom, vamos finalizar então com, repetindo 2 Pedro 1, 20 a 21, o mesmo texto que eu disse: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de pessoal interpretação, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, foi pelo Espírito Santo que a palavra chegou até nós, porque a mensagem foi trazida através do Espírito Santo. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que a Bíblia é o único livro inspirado, confiável e completo. Não precisamos de nenhum outro livro e de nenhuma outra revelação para complementar a Bíblia, para justificar ou, enfim, que fique claro que a Bíblia é suficiente para entendermos, como eu já disse na primeira aula, para entendermos qual é a nossa situação perante Deus. Então, essa é a conclusão desse estudo breve sobre bibliologia. Bom, então aí você está vendo novamente os pontos que nós vamos trabalhar com calma, os 5 períodos bíblicos que nós vamos trabalhar. E daqui a pouco, mais tarde, nós vamos começar então com o período
pré-diluviano. Vamos falar um pouquinho sobre a criação. Mas antes, para fechar a aula de hoje, gostaria de compartilhar, estou na página 7, letrinha D, qual a importância desse estudo para a minha vida. Então, eu quero que você reflita sobre essa pergunta. Qual a importância desse estudo na sua vida? O que pode contribuir na sua vida? Ok? Então, eu estou aqui nesse momento fazendo um devocional breve, entendendo um pouco mais sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Ok? Então, se você puder abrir aí em Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5, do versículo 1 e 2, até o capítulo 8, é um dos sermões mais importantes e famosos de Jesus, que é conhecido como o Sermão do Monte. Então, nós não vamos estudar o sermão inteiro, mas eu quero compartilhar 3 textos rápidos desse sermão para te exortar e para motivar você. Bom, capítulo 5, versículo 1 e 2 vai dizer assim, ó. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, e aí começa o sermão do monte. Bom, então, como eu já li, Jesus viu então uma multidão, ele sobe ao monte e se assenta. E interessante é que fala que seus discípulos se aproximam dele, ficam perto dele. E aí ele passa a ensiná-los. E no capítulo 8, versículo 1, é a finalização do sermão, né? Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Então, encerrando, quando ele termina o sermão do monte, nesses capítulos, uma multidão segue Jesus. Então, eu exorto você a ler do capítulo 5 ao capítulo 8 de Mateus. Leia esse sermão e para você, eu quero que você reflita sobre esse sermão do monte. Mas eu quero compartilhar com vocês 3 textos desse sermão como forma de exortação para você. Ok? Vamos lá. Então, a ideia que eu quero passar para vocês através desse sermão, eu quero fazer uma pergunta. Quem sou eu no meio da multidão? Lembra qual foi a ação dos discípulos quando Jesus subiu ao monte no capítulo 5, versículo 1? Então, Jesus viu as multidões, sobe ao monte, se assenta e seus discípulos se aproximam dele, enquanto a multidão está longe ouvindo. Então, quem sou eu no meio da multidão? Eu quero ser um discípulo, estar perto do meu mestre, ouvindo dele ao meu lado? Ou eu quero ser a multidão, ouvir ao longe, de longe ouvir a mensagem de Jesus? Então, é uma exortação para você pensar. Eu quero ser um discípulo ou alguém que está na multidão? E eu quero começar lendo o capítulo 7, versículo 13 e 14. Capítulo 7, 13 e 14. Então, se você quiser abrir aí, eu estou no meio do Sermão do Monte. Vamos ver o que Jesus disse. Versículo 13 e 14 do capítulo 7. Diz assim, ó. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então a pergunta que eu faço é, qual porta eu tenho escolhido na minha vida? Eu tenho escolhido a porta estreita, larga, o caminho amplo, o caminho que leva à perdição? Ou eu tenho escolhido o caminho estreito, apertado, que é o caminho que leva à vida? E o próprio Jesus fala, são poucos os que encontram esse caminho. Então, você pode preencher na sua apostila aí, no número 1, na letra D, página 7.
Primeiro, que através dessa mensagem de Jesus no Sermão do Monte, para que eu possa entrar ou permanecer no caminho mais difícil. Então, se você já está nesse caminho apertado, estreito, permaneça. Se você ainda não sabe como entrar por esse caminho, que através desse estudo você possa aprender e entender como eu faço para entrar, achar esse caminho mais difícil, esse caminho que leva à vida. Então, qual é a importância desse estudo para a minha vida? Para entrar ou permanecer no caminho mais difícil. Bom, o segundo texto é no mesmo capítulo 7, versículo 21 a 23. Vai dizer assim, ó: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu confesso que eu não quero ouvir estas palavras de Jesus. Eu não quero que ele um dia chegue para mim e diga: olha, se afasta de mim, porque eu não conheço você. Mas para que isso não aconteça, qual foi a ordem que ele falou que nós precisamos fazer? Então eu preciso falar e fazer a vontade do Pai. Então, qual é a importância desse estudo na minha vida? Para falar e fazer a vontade do meu Pai. Porque quando eu chegar diante de Cristo, Ele não vai me rejeitar. Ele vai me acolher para junto dele. Então, eu quero ser um discípulo, eu quero me aproximar de Cristo, eu quero aprender diretamente com Ele. Eu quero aprender com o meu mestre, com o meu bom pastor. Ok? Então, reflita sobre esse texto de Mateus 7, 21 a 23. Bom, e o último ponto que eu quero exortá-lo, Mateus 7, 24 a 27, diz assim, ó: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então a pergunta que eu faço é: eu quero ser o homem prudente ou insensato? Aquele que ouve então as palavras de Cristo e pratica, constrói a sua casa sobre a rocha, é o homem prudente. Aquele que não faz a vontade do Pai, que não pratica, ele fala que é insensato, é como se construísse a sua casa na areia. Então, a pergunta que eu faço é: aonde eu tenho construído a minha casa? Eu tenho obedecido ao Pai, a Deus, as palavras que Ele tem me ensinado? Então, o terceiro ponto para você pensar é: a importância desse estudo na minha vida é para ouvir e praticar a palavra de Jesus, para que eu seja um homem prudente, aquele que constrói a casa sobre a rocha. Então, reflita sobre esses 3 pontos. Então, eu quero ser discípulo, o que se aproxima do mestre, ou quero ser apenas a multidão? Apenas escuto e ok. Mensagem bonita, mas não é para mim. Então, quem sou eu no meio da multidão? Pense sobre esse assunto, reflita sobre esse assunto, e nós vamos entender um pouco sobre cada ponto durante o nosso curso. Então eu volto a perguntar: qual a importância desse estudo para a minha vida, para a sua vida? Então, pense sobre isso, reflita sobre esses pontos, e se Deus quiser, na próxima aula
vamos começar então a estudar os períodos, estudar a fascinante história das Escrituras, e que eu continuo te exortando e para que você continue conosco, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, ok? Fique com Deus e até a próxima aula. Então, um grande abraço para você.